Oi, eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e hoje trago mais informações sobre o desenrolar dos atos de 8 de janeiro, aqueles atos de vandalismo em prédios públicos. O que aconteceu depois? O decreto do presidente Lula de intervenção federal no governo do Distrito Federal e também as tentativas na Câmara e no Senado de investigar o que efetivamente aconteceu, já que depois de alguns dias, estranhamente, o PT, partido do presidente, todos os integrantes do governo e os deputados e senadores do seu partido e de partidos aliados decidiram que não é mais necessário investigar. É sim. Eu entrevisto hoje um advogado de São José dos Campos, no interior de São Paulo, que por experiência no direito constitucional, por acompanhar muitas causas ao longo da carreira, mais de 50 anos de carreira no direito, decidiu por conta própria acionar a União e também o STF, a ABIN, o Senado e a Câmara para que esclareçam alguns pontos que estão muito nebulosos acerca do que aconteceu depois dos atos de 8 de janeiro. Assista a entrevista. Eu estou aqui então com o doutor Vanderlan Ferreira de Carvalho, que é advogado, 52 anos de advocacia, com especialização em direito constitucional e fundiário, né, doutor? Me corrija se eu estiver errada, mas agora atuando genericamente, tentando pedir explicações a vários órgãos públicos acerca do que ocorreu em Brasília após aqueles atos de vandalismo nos prédios públicos no dia 8 de janeiro. Obrigada por aceitar esse pedido de entrevista, doutor Vanderlan. Eu queria saber, já de imediato, quais são as ações que o senhor ajuizou relativas a esse assunto. Boa tarde a você e o seu seleto público, né? O que me levou a ajuizar a primeira ação foi no dia seguinte, ou seja, dia 9 de janeiro, porque me causou muita espécie de curiosidade, eu fiquei estupefato de presenciar aquela, o que eu entendo que foi uma encenação, uma armação, alguma coisa estranha, porque eu assistia pela TV Jovem Pan aquele movimento do pessoal se deslocando numa verdadeira procissão da porta do quartel até a Praça dos Três Poderes. E por que que eu quis ver? Porque eu soube que os patriotas que acampavam em vigília cívica, ordeira e pacífica na frente do quartel, iria fazer aquele abraço simbólico, né, na Praça dos Três Poderes. Eu participei com 19 anos de idade em todos os movimentos de 64. Então eu tenho uma lembrança, um carinho por isso. E qual não foi a minha surpresa quando a Jovem Pan interrompeu a transmissão direta, anunciando que ia ouvir o presidente Lula em Araraquara, onde ele tinha chegado para ver alguma consequência de um temporal que havia assolado a região há algum tempo atrás. E ele começou a falar numa encenação que me despertou muita curiosidade e tirou do bolso, ele anunciou que ele havia decretado, né, a intervenção, tirou do bolso e leu aquele decreto, que eu entendi muito bem fundamentado, com legislação constitucional e infra, né, inclusive alguns provimentos, alguma coisa nesse sentido, e me causou espécie, eu repito, por quê? Para fazer uma peça daquela, por mais experiente que seja o profissional, eu nem me refiro a ele, porque ele não faria jamais, né? É, ele deveria despendeu tempo, estudo e conhecimento da situação. E ali era abordado o fato que, no meu entender, não havia ocorrido ainda, porque havia sim mostrado na televisão aquela procissão, o pessoal chegando no local onde tudo foi depredado, né? Não tinha nem ocorrido ainda, já tinha ocorrido a depredação quando o senhor percebeu que esse documento anunciado pelo presidente Lula já deveria ter sido elaborado antes. O caso é complexo, sim, porque a depredação estava já ocorrido, pelo que a gente hoje vê pelas imagens, mas intramuros. Não foi o pessoal que fez aquela procissão. Aquilo já estava ocorrendo lá dentro, tanto que eu vi vários vídeos nesse interregno. Tem um que uma pessoa sem camisa, com o celular na mão, ele fala bem alto
aquela frase que a Priscila falou e até ministro do Supremo falou: missão dada, missão cumprida. Manda meu Pix. Acredito que a senhora também deve ter ouvido, né? Então, tinha outra pessoa com aquela touca ninja, de luvas. Então, o joio estava bem separado do trigo. E quando o presidente leu aquele decreto, e nele, eu repito, constavam fatos que já haviam acontecido, sim, mas eu repito, também intramuros, me causou uma espécie muito grande. Mas como isso? Tanto que eu menciono na minha petição inicial que eu passei a crer no poder da onisciência e da onipotência dele, porque nós sabemos que só Cristo tem esses dois poderes, né? Mas vamos lá, para Ele ficar bem passou. claro para quem está nos assistindo, desculpe te cortar, mas o senhor Sim. assistindo aquelas imagens ao vivo já te chamou a atenção com a tua experiência de advogado de longa data, que um documento com esse nível de elaboração para determinar um decreto de intervenção federal, né, na capital do Brasil, em Brasília, tivesse já ali pronto, já sendo anunciado pelo presidente da República. E aí, de imediato, o senhor decide entrar ajuizar, não sei se é esse o nome certo, mas ajuizar uma ação contra o presidente Lula pedindo satisfação acerca da elaboração daquele decreto, é isso? Olha, pela minha experiência, eu elaborei essa petição em pouco tempo. Só que eu fiquei 48 horas sem dormir, me questionando meus botões e o meu Pai Celestial, se valeria a pena eu tornar isso público, eu ajuizar, né, eu distribuir aquela ação. E por que esse meu temor? Eu pensei em Celso Daniel, eu pensei em Toninho do PT e casos outros assemelhados. Mas, ao cabo de 48 horas, eu, eu me interessei em oferecer a minha cota de colaboração para a Pátria Amada Brasil. Então, eu distribuí a primeira ação e eu a enderecei ao STF. Eu tinha dúvida se era ele o competente, porque a competência originária, que a gente sabe que existe, ela não seria no próprio STF, mas sim na Justiça Federal, né? E foi distribuída ao ministro Luiz Roberto Barroso, e ele, de plano, numa decisão bem fundamentada, ele extinguiu aquela minha primeira ação. Eu tinha realmente, não dúvida, mas uma quase certeza que isso ia acontecer. Mas o que isso trouxe de vantagem? Naquele interregno de tempo da distribuição a ele despachar, e teve um outro senão, a esposa dele faleceu naquele período. Então, isso atrasou. No espaço que atrasou o conhecimento da minha ação, vários fatos aconteceram. Um deles foi, não sei se foi coincidência ou do que adveio isso, mas o réu, que é o presidente, baixou outro decreto impondo sigilo nas imagens das câmeras do Planalto. O que Ora, como dificulta a isso? investigação por parte de entes independentes, né? Interrompe até, né? Como é que pode? E eu, na minha petição inicial, eu mencionei que os documentos que eram essas filmagens e os informes que eu formulei, 15 quesitos mais ou menos para ele, eu inclusive indago em qual ID, né? Em qual máquina foi digitado ou digitalizado aquele decreto, quem foi o autor daquela digitalização, em qual máquina foi impresso e que fosse entregue à disposição do juízo uma e outra, para ser submetido à perícia, para a gente ver que data foi, que horário foi. Por quê? Está muito nebuloso, está muito confuso, tanto que ele já baixou esse decreto, dia, hora e local em que foi elaborado aquele decreto, porque ele foi lido lá em Araraquara, ou aqui, né? Aqui está mais perto do que Uhum. Brasília. E ele tirou do bolso aqui. Foi passado para ele via Intelsat, isso é um termo muito antigo, eu sou desse tempo, né? Foi passado por e-mail, por WhatsApp, ou ele já levou aquilo impresso. É realmente estranho E o senhor recebeu todos alguma esses. resposta para esses pedidos? O senhor, então, ajuizou uma segunda ação, depois daquela negada pelo ministro Barroso no STF, o senhor ajuizou uma segunda ação
junto à Eu justiça repeti a competente, que é primeira. a Justiça Federal, né? Cristina, eu repeti a primeira distribuindo corretamente onde o próprio Barroso insinuou. Ele não disse, o Uhum, competente é a Justiça Federal, primeiro grau. Mas, uhum. obviamente, eu já sabia, distribuir lá. eh, Foi a segunda vara, foi distribuída a segunda vara, e Em eh, Brasília. em Brasília, vara da Justiça Federal em Brasília. E quando foi a semana passada, eu distribuí uma segunda, essa sim, uma segunda ação própria contra a União. Porque existem entes da União que não têm personalidade jurídica própria. Então, embora distribuído contra a União, eu estou alvejando quatro entes da União, que é o STF, é a ABIN. Por quê? É outro fato muito interessante. Toda a imprensa noticiou que na véspera, ou seja, no dia 7, a ABIN avisou o presidente e 48 órgãos mais que Ministério haveria da aquilo lá. Justiça, exato. E o que aconteceu? As polícias foram retiradas, inclusive a Palaciana, que nós sabemos, parece que são 500 homens que se revezam 24 horas. Não fica um dia sem aquela polícia. E naquele dia estava sem. E mais uma da Força Nacional, parece-me, 600 homens também não estavam a postos. O que o ser humano comum não precisa de ser dotado de uma inteligência rara? Foi facilitado tudo aquilo, né? Uma Tanto que confusão na minha. Câmara e no Senado existe uma mobilização de deputados e senadores querendo a instalação da CPMI para E o investigar todos presidente é esses contra. fatos. O presidente é contra, o PT é contra, os partidos satélites do PT todos contra. Antes eram a favor, agora mudaram de opinião. Mas voltando à Então, sua ação, nessa ação da semana passada, que é a segunda, já o senhor está ah, acionando a União para que STF, a ABIN e mais dois órgãos respondam a esse Senado questionamento. Federal e Câmara Federal, Senado e Câmara respondam ao através das questionamento, presidências. não mais acerca do decreto de intervenção federal, né? Nada disso, né? Até porque não depende deles, né? E um outro fato curioso O é que questionamento nessa segunda ação é em relação ao sigilo das imagens. eu já vou falar a respeito. Antes, se me permite, Uhum. o detalhe que também me moveu a juizar aquela primeira ação, além de buscar as gravações de todas as câmaras do Palácio, eu busco também informações se ele recebeu e de quem, e através de quem, e em que ocasião e de que maneira, o aviso da ABIN. E essa segunda ação, que eu também incluo a ABIN, é porque eu quero cercar o que qualquer desses outros órgãos disser, diferentemente do que foi a informação pela ABIN, eu estou interceptando algo que não é verdadeiro. Então, eu me lembro que um jornalista, quando eu ajuizei a primeira, ele menciona alguma coisa, foi o que primeiro me pôs público, né, nesse meu eh, projeto aí. Ele falou: olha a sacada do advogado. E ele menciona alguma coisa que eu consto na minha petição. Quando ele disse isso, eu ainda não tinha exteriorizado judicialmente essa segunda sacada, que é trazer o comparativo entre o que a ABIN noticiou e a quem eu pergunto a ela, inclusive, quais os 48 órgãos e se ela enviou a que representante de cada órgão. Então, cá para nós é alguma coisa bastante intrínseca, né? Eu não estou deixando válvula para nenhum escape. O senhor está entrando Desculpe, com esses questionamentos pela lei de acesso à informação, imagino, como um cidadão comum, não, também. não como um advogado que represente alguma pessoa atingida, nada disso, né? Não, e eu estou dando os motivos e a destinação de todas, inclusive para procedimentos já em curso, porque tem um procedimento que tramita sob a presidência do ministro Alexandre de Moraes, parece-me que de autoria daquele senador, não sei o que, Matos, um que é de barba. Ele, no dia seguinte, no dia 9, ele já fez o requerimento, inclusive
endereçado à investigação contra o ministro Flávio Dino, porque Sim. o Flávio Dino disse naquela Hum. mesma reportagem da Jovem Pan que ele abriu a janela, observou e fechou a janela. O Código Penal, no artigo 319, ele define o que é prevaricação. Então, existem fortes indícios de várias prevaricações. O Então, que que o meu senhor espera com questionamento essas ações? Já veio alguma resposta? Imagino que essa da semana passada ainda não, mas a outra, que é mais antiga, já deu tempo de responderem, né? também era esperado por mim. E foi incrível, porque eu requeri que essa segunda fosse distribuída, a mesma segunda vara, por conexão. Chama distribuição por dependência, quando uma ação vai ao mesmo juiz da outra. Uhum. Não me foi concedido isso e ela foi para sorteio. E olha, no sorteio foi para a segunda, para a mesma vara. Então, as duas vão tramitar perante o mesmo juiz. Na primeira, o juiz proferiu uma decisão curta, que era para eu emendar. Emendar inicial significa alterá-la, acrescer alguma coisa, ou formular algum pedido para que ele, então, observe melhor. E ele trata, inclusive, ele usou um termo que nos meus pedidos eu estava agindo por conjecturas. Eu estranhei, porque eu instruí com muita prova, inclusive de vídeos, todos aquela Ana Priscila aparece, né, também dando viva lá e tudo, e ele mencionou conjecturas. Eu dei entrada hoje nessa emenda à inicial. E a Uhum. outra segunda ação, que é contra esses quatro entes, foi distribuída semana passada também para ele, está com ele para decidir. Então, só Agora, para eu ficar repito, claro para quem está nos assistindo aqui, doutor Vanderlan, o senhor não representa nenhuma daquelas pessoas presas, acusadas de atos de vandalismo, nem as que foram presas em flagrante no dia 8, e muito menos aqueles mais de 1.000 presos em frente ao QG de Brasília, muitos deles, a gente sabe, absolutamente inocentes, porque sequer estiveram na esplanada dos ministérios na véspera. a senhora feriu um aspecto muito importante. Eu gostaria de estar representando os 900 e pouco presos. Faria de graça, faria como munos, porque eu não convivo com injustiça, sabe? E ali a gente nota, porque eu aqui em São José dos Campos, que é a minha cidade, eu ia algumas vezes por dia e à noite ficava até meia-noite, 1, 2 horas, fazendo essa vigília cívica de patriotismo de frente ao quartel da Aeronáutica, que é o CTA, né? Centro Tecnológico de Aeronáutica. Cidadão que ficava lá conosco, ele foi para Brasília, ficou preso 3 dias, amanhã ele vem no meu escritório para conversar. Eu orientei a ele que contate amigos que ele tem que também foram presos para se criar uma associação dos ex-presos ou presidiários injustamente. Porque eu me lembro também, na reportagem da Jovem Pan, que até uma senhorinha foi falar com os guardas e parece que ela foi repelida, e os guardas disseram àqueles que estavam lá acampados, um grande número, eu soube que nem foi naquela marcha até a Praça dos Três Poderes, que são 5,5 km, quase 6 km. Tinha senhorinhas lá que não tinham como ir, e elas foram presas, algumas ainda estão presas. Sim, tanto que Então, atualmente, pelos números, os últimos números que divulgaram, são 916 presos, quando inicialmente eram quase 1.400. Então já tem 500 pessoas soltas, quer dizer, prendeu-se em massa, aleatoriamente, sem uma tipificação da pena, sem individualização, né, do crime, do ato. Então está tudo muito errado perante o direito, do pouco que eu conheço do direito. Imagina o senhor que conhece a fundo a Constituição, deve conhecer o Código Penal também, e está acompanhando isso, enfim, o senhor e tantos outros advogados, né? exatamente, o advogado estudioso e atuante, estamos todos estupefatos, revoltados, entendeu? Porque o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório morreu, está sepultado. O Brasil vive hoje não um regime democrático, vive hoje um imperialismo.
E a E gente sempre ouve todo... falar, né, doutor, que até que prova em contrário a pessoa é inocente, não há provas e há Exatamente. prisões. A gente ouve falar do trânsito em julgado para se proceder uma prisão, não houve julgamento, muito menos condenação, muito menos do trânsito em julgado. A gente ouve falar do direito de defesa e muitos desses, até onde a gente saiba, sequer tiveram contato com um advogado até hoje. Já são mais de 45 dias presos em presídios de Brasília e junto com criminosos de fato, né? Isso que é mais preocupante ainda. Primeiro, num campo de concentração. É aquele número de pessoas com um banheiro só, passando fome. Eu me lembro que eu vi um vídeo que um guarda pergunta quem está passando mal, e uma senhora corre lá e ele chuta e derruba ela no chão. Agora, além disso, tem um outro fato grave que também não sei se a senhora já notou. Olha o contraste. Nós estamos com gente presa que não há nem decreto de prisão preventiva nem nada. Eles foram abordados para tomarem um ônibus para ir para o destino deles. Eu tenho dito e escrevi nessa segunda petição que foi uma prisão enganosa. Eles foram induzidos a entrar no ônibus para ir embora, e eles foram para o ginásio lá da Sim, polícia. muitos. Eu já fiz uma outra entrevista que tem aqui no YouTube da Gazeta do Povo e também na minha coluna no jornal, um outro advogado falando sobre os clientes dele especificamente, mas todos relatam isso. Nos disseram que nos levariam para a rodoviária ou para um local mais seguro de onde a gente pudesse embarcar nos nossos ônibus de volta para casa, e não foi o que aconteceu, né? Foi realmente foram enganados primeiro ali pela Polícia do Exército, depois pela própria Polícia Federal, que foi quem procedeu mesmo às prisões. E na reportagem que eu ouvia e assisti ao vivo naquele dia fatídico lá, 8 de janeiro, é, é, deu para ouvir. Havia um repórter perto e ele flagrou o policial dizendo para uma senhora que ela ia para o destino e ela foi levada como um cordeiro para o matador, né? Agora, vamos fazer uma colocação também que eu não fiz nas minhas ações, mas eu tenho o projeto de ingressar com outras. Existe um condenado em 3 instâncias e ele foi levado para a urna e hoje preside uma nação. E existe esse batalhão de hoje 914, parece, cidadãos de bem, senhora, até criança foi presa também, que não existiu o devido processo legal, não existiu a legítima defesa, não existiu nada, não existiu o decreto de uma prisão preventiva ou temporária, e estão presos até hoje. Onde, eu pergunto e indago a quem quiser me responder, existe o princípio da isonomia. É uma distância muito grande entre, não pode falar, mas eu diria, uma pessoa que foi condenada, descondenada e levada para a urna para disputar o mais alto cargo da nação, e esses inocentes presos até hoje, e outra, ao que eu soube, é negado até a presença de advogado para falar com eles. Por um período parece que houve isso mesmo. Enfim, a gente acredito que a gente ainda vai viver para ver pedidos de indenização por essas centenas de pessoas presas ilegalmente, muitas delas ainda estão presas, né? No futuro caberia uma ação por indenização, não? É uma das minhas especialidades, é a responsabilidade civil objetiva. Meu escritório faz muito disso. Eu parece-me que comecei a falar, mas depois eu desviei do assunto. Amanhã virá aqui um ex-preso ou presidiário que mora em Paraibuna, que é uma cidade a 18 quilômetros aqui de São José dos Campos, e ele tem uma relação de pessoas que com ele estiveram presas, e eu já sugeri, é possível que muito perto de hoje se crie uma associação desses ex-presidiários justamente para mover uma ação contra a União, obviamente, né? E o artigo 37 da Constituição, ele inclusive prevê o direito regressivo, ou seja, essa ação de indenização por perdas e danos materiais e morais, porque tem gente preso lá que estava empregado, é capaz que já foi mandado embora, né? Sim, Demitido. E os sim. danos morais, como é que você fica para contar para os seus netos que você foi lá num movimento pacífico e ficou preso
sem poder trocar de Problemas roupa, sem ter. psicológicos, né? Gastos médicos que essas pessoas terão, algumas já estão tendo, é muita coisa mesmo para questionar. E eu te pergunto, e a sequela psíquica e psicológica de um cidadão e de uma cidadã dessa? Então, essa associação, eu gostaria de deixar registrado aqui, ela já está sendo debatida para associar todos esses presidiários e ajuizar uma ação conjunta, né? E eu dizia, existe o direito de regresso. A União, se ela é condenada for, ela vai pagar a cada um deles o valor devido e depois ela tem o direito regressivo contra os entes dela que deram causa a isso. E nós sabemos quem são. Caberia as ações no CPF, como se diz, né? Para os responsáveis pelas injustiças responderem pelo dano causado. Doutor Vanderlan, Exatamente. muito obrigado pelas informações. Vamos continuar acompanhando. O público da Gazeta do Povo tem muito interesse que esse assunto não morra, que essas pessoas não sejam esquecidas e acompanha com muita ansiedade mesmo que uma solução surja logo, uma solução justa, surja logo para acabar com mais esse problema brasileiro. Fico aqui à disposição para novas informações que o senhor tenha para passar para o público. Muito obrigada, viu? Sou eu que lhe agradece e porque eu preciso de dar vazão a esses procedimentos, inclusive para que chegue até o parlamento, porque eu tenho certeza que nós temos lá parlamentares que se interessarão pelos elementos que eu estou buscando para ajudá-los, inclusive na OCPI ou CPMI, que está sendo contra tanto o presidente quanto ao partido dele e os adjacentes, porque saberão que com esses documentos que eu estou pedindo, e eles terão que vir a contento, o parlamento terá muito elemento para buscar causadores e eventuais até mandantes. A Eu te verdade, agradeço né? muito, fico à sua disposição. Muito obrigada. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Agradeço também a você que esteve conosco até agora. Se gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe. Caso ainda não seja inscrito no YouTube da Gazeta do Povo, inscreva-se. Ajude o nosso canal a chegar a 1 milhão de inscritos, porque isso vai melhorar a distribuição dos conteúdos pela própria plataforma. A plataforma vai entender que mais gente está interessada nos conteúdos produzidos pela Gazeta e as informações que a gente traz chegarão a mais pessoas. Caso ainda não seja assinante do jornal, acompanhe meu trabalho só pelas redes sociais, eu te convido a vir conhecer o conteúdo da Gazeta do Povo, um jornal que é pautado em convicções conservadoras, as mesmas da maioria dos brasileiros. Você pode acessar a promoção através do link que está na descrição do vídeo ou desse QR Code que aparece aí na tela, e sendo assinante você tem acesso a muito conteúdo exclusivo, produzido por mais de 40 colunistas. Eu sou um deles e te espero lá na Gazeta.